E galera, o Borderlands 4 teve sua data de lançamento antecipada, o que pode confirmar o lançamento do GTA 6 para ainda esse ano. Jogo esse que nem lançou, mas já tá garantindo recordes de arrecadação para Take-Two Interactive. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, a Take-Two Interactive tá com um pipeline robusto de lançamento pro ano de 2025 e alguns desses jogos já tiveram suas datas de lançamento confirmadas, como o novo game Mafia: The Old Country, que foi listado o lançamento pro dia 8 de agosto, e também o Borderlands 4, que já havia sido confirmado pro dia 23 de setembro. E essas datas podem nos ajudar a ter uma noção de quando o GTA 6 vai ser lançado, porque até agora ele não tem uma data oficial de lançamento, mas já foi confirmado tanto pela Take-Two quanto pela Rockstar Games pra tá chegando pro público no outono americano, que vai de setembro a dezembro. E o mais curioso é que o outono americano inicia justamente no dia 22 de setembro, um dia antes do lançamento do Borderlands 4, o que já nos ajudava a ter uma noção que o GTA 6 não chegaria no mês de setembro, deixando apenas como opções os meses de outubro, novembro e dezembro, claro, caso o jogo ainda for lançar esse ano. Só que hoje, no dia 29 de abril, dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, houve uma atualização na data de lançamento do Borderlands 4, o que pode indicar que realmente o GTA 6 ainda vai lançar esse ano, e a Take-Two precisou dar uma distanciada do lançamento dos dois jogos pro público conseguir respirar um pouco. E bom, se o padrão é geralmente os jogos atrasarem, né, eles comunicarem um adiamento, dessa vez a história foi diferente. Isso porque a Gearbox, desenvolvedora do game Borderlands 4, confirmou que o game vai sofrer um adiantamento, chegando agora no dia 12 de setembro, exatamente 11 dias antes da data prevista inicialmente. E essa notícia já gerou uma repercussão forte dentro da comunidade. Isso porque um adiantamento do lançamento do jogo é algo no mínimo inusitado, o que levantou uma forte suspeita de que o motivo para esse adiantamento seja justamente o lançamento do GTA 6 esse ano de 2025. Isso porque o Borderlands é distribuído pela 2K Games, que pertence também à Take-Two Interactive. E se os outros estúdios já estão remanejando a data de lançamento dos seus títulos para não baterem de frente, não competirem com o GTA 6, é óbvio que dentro da casa não vai ser diferente. Então a Take-Two Interactive vai tentar direcionar o melhor possível seus lançamentos para não competirem com o GTA 6. E o que vem sendo especulado é que a data de lançamento do GTA 6 se tornou pública internamente ali na Take-Two Interactive, ocasionando um adiantamento aí de 2 semanas para o lançamento do Borderlands 4, o que daria mais tempo para o público respirar e conseguir curtir o jogo antes do lançamento do GTA 6. O que abre a possibilidade do GTA 6 sair até antes do que a gente imagina. Quem sabe no final de setembro ou até mesmo nas primeiras semanas de outubro. Olha, na minha opinião, eu acho muito difícil a Take-Two querer lançar 2 jogos no mesmo mês, né? Lançar aí o Borderlands 4 em setembro e também lançar o GTA 6. Eu acho que isso aí acabaria causando a canibalização do Borderlands, o que com certeza não é a intenção da Take-Two Interactive. Então, com certeza eles estão fazendo um planejamento para que um lançamento não comprometa o outro, e sim para que eles funcionem como uma espécie de ecossistema nos seus lançamentos. Um acabe impulsionando a venda dos outros. Inclusive, em uma recente entrevista do Strzelnick para a IGN, ele comentou a respeito disso, e comentando um pouco mais da estratégia da Take-Two Interactive em fazer lançamentos mais próximos um dos outros. E na entrevista ele disse o seguinte: não acho que vamos planejar os lançamentos para que isso não seja um problema. E o que descobrimos é que quando você oferece sucessos aos consumidores, eles tendem a se interessar e buscar outros sucessos. Em outras palavras, como já disse muitas vezes, mesmo quando os sucessos não são nossos, eles são bons para a indústria. Nesse caso, esperamos que os sucessos sejam em grande parte nossos. Então estamos muito satisfeitos com isso e acho que vamos programar nossos lançamentos para respeitar a necessidade do consumidor de passar bastante tempo jogando esses jogos de sucesso antes de partir pro próximo. Então basicamente o que deu a entender das palavras do Strauss é que o público tem uma necessidade de jogar grandes títulos, né? Tem muito tempo que não lança jogos aí memoráveis como esses que estão para sair agora no ano de 2025. Então a ideia é que nesse momento ali do GTA 6, em que todo mundo vai estar comprando um console e o público vai estar muito mais ativo consumindo esse jogo, ele vai chamar atenção para outros grandes lançamentos que vão estar lançando no mesmo momento. Então a ideia do Strzelnick da Take-Two Interactive é que o GTA 6 possa até potencializar os outros lançamentos da casa, e deixando esses lançamentos pouco mais próximos ali, com uma distância de 1-2 meses, vai conseguir impulsionar também o número de vendas desses outros títulos. Mas antes, galera, só dando uma pausinha no conteúdo desse vídeo para contar uma novidade que tá chegando com tudo para vocês. De tanto vocês me pedirem, as suas preces foram atendidas. Eu vou
fazer lives de GTA Roleplay aqui no canal Sunny Play. Eu vou estar jogando na cidade CPX Penha, e o meu personagem vai ser um dos principais personagens da cidade. E como não podia ser diferente, eu vou estar assumindo a máfia, rapaziada. Vocês acreditam? E o nosso papel vai ser fabricar alguns itens ilegais para serem distribuídos pela cidade. E o mais legal é que você vai poder acompanhar todas essas ações estratégicas aqui ao vivo no canal Sunny Play. E ó, o melhor de tudo é que você vai poder jogar comigo, é isso mesmo. Inclusive eu tô precisando da ajuda de vocês para compor a máfia Sunny Play lá no CPX Penha. Então aí, se você já joga GTA Roleplay, quer jogar com Sunny Play e se juntar à máfia, já corre para conferir o link aqui no primeiro comentário fixado. E lá no CPX Penha tem a mais alta gama de trabalhos para você curtir o seu roleplay, desde trabalhos legais como caminhoneiro, paramédico, empresário ou até dono de restaurante. Trabalhar nas forças policiais da cidade, com a base completa de polícia civil, polícia militar, federal e até o BOP, contando com áreas exclusivas para treinamento e missões, além, é claro, de uma variedade de trabalhos ilegais. Mas aí, tá esperando o que para vir se juntar à máfia Sunny Play lá no CPX Penha? Clica aqui no link no primeiro comentário fixado e vem jogar junto comigo. Tá, Sam, mas e aí, quando que será que o GTA 6 vai ser lançado então? Olha, rapaziada, levando em consideração que o Borderlands 4 foi movido para 12 de setembro, há uma grande possibilidade do GTA 6 ser lançado no início de outubro. Isso porque eu acredito que eles não vão lançar no mesmo mês do Borderlands. Eles podem dar um pouco mais de espaço justamente pra galera conseguir consumir o jogo, aproveitar todo aquele conteúdo antes de partir pro GTA 6. Vale lembrar que foi confirmado agora também a data de lançamento do game Ghost of Yotei, que vai estar chegando pro PlayStation 5 no dia 2 de outubro, e que sem dúvida é um dos grandes competidores pro GTA 6 agora no ano de 2025, o que pode indicar até, quem sabe, um lançamento do GTA 6 mais tardio no mês de outubro, pro final do mês ali, cerca do dia 27, ou até mesmo dia 28, que cai em uma terça-feira. Vale lembrar também que o preço do Ghost of Yotei também já foi confirmado e vai custar $69,99, o que mantém ali na média de $70 de valor de jogos AAA, indo na contramão dos novos preços estabelecidos pela Nintendo, que tá cobrando a partir de $80 o preço do seu novo título, o que traz novamente em pauta aquela discussão: quanto que será que vai custar o GTA 6? Será que eles vão levar em consideração essa nova precificação aplicada pela Nintendo e começar a cobrar a partir de $80, cerca de R$500, ou vão manter ali na faixa dos $70, o que daria em torno de R$350? Seja qual for o preço do GTA 6, mesmo antes do seu lançamento, eles já estão garantindo recorde de arrecadação para Take-Two Interactive. Isso porque agora, a partir do dia 27 de abril, as ações da Take-Two Interactive bateram recordes no seu preço de toda a história. Ou seja, nesse exato momento, a Take-Two Interactive tá no ápice do seu valor de mercado, pelo menos, né, dos últimos anos, com o valor atingindo a $225,38, superando a alta que as ações da empresa teve em fevereiro de 2021, na casa dos $214. E o motivo dessa alta, segundo o Brian Pitts, analista da BMO Capital Markets, a expectativa em torno do GTA 6 é o componente mais crítico para os resultados financeiros da Take-Two Interactive, além também do crescimento nos segmentos de jogos mobile após a aquisição da Zynga pela Take-Two Interactive. E olha, rapaziada, eu acho que tem muitos indicativos que apontam que realmente o GTA 6 vai ser lançado esse ano. Toda essa expectativa dos acionistas, a movimentação da própria Take-Two Interactive em dar mais informações a respeito do lançamento do título, manter a postura do lançamento pro outono de 2025 e até mesmo agora esse adiantamento do lançamento do Borderlands 4, tudo pode ser indicativos de que realmente o GTA 6 vai ser lançado esse ano e não vai sofrer um adiamento. De qualquer forma, mesmo se o jogo for realmente ser adiado, a gente deve receber informações o quanto antes. Até mesmo o insider Tom Henderson afirmou em uma recente participação ao podcast da Game Insider de que deveremos receber alguma nova informação oficial nas próximas 2 semanas, que antecedem a reunião de acionistas da Take-Two Interactive, que vai estar acontecendo no dia 15 de maio. So I think if it's coming out this year, we should hear something in the next 2 weeks. That's not like a leak or anything like that. That's speculation, just simply because they have to, right? Because then the next earnings call after that is what, August, would it be? Yeah, it would be August. They'd be well into the next quarter. So yeah, we'll see. I do actually have, speaking of stories and GTA 6, I do have like well-researched story coming out in the next couple of weeks about GTA 6 and the online component. E apesar dele revelar que é apenas uma especulação, o cenário atual indica que realmente essas informações devem chegar o quanto antes. Isso porque a Take-Two e a Rockstar não tem muito tempo, né, rapaziada? A gente tá em torno de 5 meses pro possível lançamento do GTA 6 ainda esse ano.
Então com certeza eles têm que começar a dar mais algumas informações, o que pode acontecer nessas próximas 2 semanas. De qualquer forma, vamos ficar ligado aqui no canal Sunny Play, que sempre que tiver novas informações oficiais vindas da Rockstar Games, eu sempre vou estar produzindo conteúdo aqui pra vocês com a melhor qualidade, pra você não ficar de fora de nenhum dos detalhes. E galera, vale lembrar também que amanhã, dia 30 de abril, vai estar acontecendo o State of Play temático do Borderlands 4, um evento exclusivo pro jogo. E o evento vai estar acontecendo a partir das 6 horas, horário de Brasília, e é claro que eu vou ficar de olho pra saber se tem alguma informação ali que passa despercebido a respeito do GTA 6 pra trazer pra vocês aqui no canal. E ó, já sabe, né? GTA 6 é aqui no Sunny Play, então já clica aqui embaixo no botão inscreva-se, ativa as notificações pra sempre ficar ligado nas novidades aqui do nosso canal. E galera, só dando um lembretezinho aí pra vocês, o canal Sunny Play tá participando do prêmio iBash 2025, que premia os melhores criadores do ano. E a gente tá participando da categoria Conteúdo Gamer, né? Criadores Gamers. Infelizmente ainda estamos na 70ª posição, exatamente. Sunny Play é o 100 melhor criador de conteúdo aqui do YouTube. E é claro que eu não tô querendo dizer que eu sou o melhor criador de conteúdo gamer, né, rapaziada? Mas eu gostaria muito de poder contar com o apoio de vocês voltando no canal, porque se a gente levasse esse prêmio agora no ano de 2025, com a chegada do GTA 6, seria um momento muito importante, muito marcante na nossa história. Lembrando que vocês podem votar 3 vezes por dia. É só clicar no link que tá aqui no comentário fixado, fazer o seu voto e garantir aí a sua participação nesse concurso. Quem sabe o Sunny Play não fica pelo menos entre os 20 melhores criadores, o que já seria uma honra. Então clica aí no link no primeiro comentário, vote e apoia aí a Máfia Sunny Play pra gente levar esse prêmio pra casa. E ó, não vai embora sem deixar o likeão pra fortalecer, né, meu queridão? O seu like ajuda o nosso trabalho, leva só um segundinho e mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante e merece ser recomendado. E se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, vídeos exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando no botão Super Thanks, a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Já corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre compartilho as novidades em primeira mão e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhendo desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado demais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!